Vamos em frente então, 8 horas e 46 minutos. Vamos juntos até Brasília? Alexandre Garcia já está nos esperando. Alexandre, bom dia, bem-vindo. Bem-vinda, Elisa. Bom dia. Vamos aos assuntos de hoje. Vamos trabalhar, porque aqui a segunda-feira é com cara de segunda-feira mesmo, muito trabalho, muitos assuntos para serem repercutidos. O senador Ciro Nogueira confirmou à CNN que tem um encontro previsto para hoje com o presidente Jair Bolsonaro para tratar de sua indicação ao cargo de ministro-chefe da Casa Civil. A expectativa em Brasília é de que, depois desse encontro, Bolsonaro anuncie as mudanças ministeriais. De acordo com a apuração do jornalismo da CNN, o senador Ciro Nogueira tem prometido ajudar na recriação do Ministério do Planejamento, uma pasta que controlava o orçamento até ser extinta no início do governo Bolsonaro e ser absorvida pela Secretaria Especial de Fazenda, ligada ao Ministério da Economia. O objetivo é dar o comando desse ministério a um parlamentar do Centrão. Alexandre Garcia, como você avalia, então, a recriação de outro ministério para possivelmente abrigar o Centrão? Possivelmente em 2023, agora não, né? Talvez em 2023 pensem nisso. Nesse momento, a prioridade é a volta ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, que nunca deveria ter sido rebaixado à condição de secretaria, devia ter status de ministério. Vai continuar havendo 23 ministros, porque o presidente do Banco Central não é mais ministro, não tem mais o status de ministro, o Banco Central virou independente. E Ciro Nogueira vai ser uma grande aquisição no gabinete civil, porque vai atrair mais apoio do Senado, uma relação melhor entre o presidente da República e o Senado Federal, ele que é muito ligado ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E qual a sua opinião, Alexandre, sobre a postura do presidente, então, no meio desse xadrez político? A gente até usou agora o exemplo da dança das cadeiras, que quando para a música, cada um senta onde consegue, na cadeira que consegue. Mas o cenário com o presidente da República agora é diferente, porque é o próprio presidente que para a música e ele já definiu onde cada um vai sentar. De que maneira está se desenhando esse cenário, ainda mais pensando nas eleições do ano que vem, Alexandre? Pois é, vai ser bom para o presidente nas eleições do ano que vem, vai ser bom para o presidente na questão de que fica praticamente inviável um movimento de impeachment na Câmara Federal, né? Já que ele está lá com Flávia Arruda, que foi indicada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Flávia Arruda do PL, já atrai o PL. O Arthur Lira e Ciro Nogueira são ambos nordestinos e ambos do Progressistas, que é o partido a que pertenceu o presidente a maior parte do tempo, né? Isso significa um estímulo a uma coalizão que vai atrair PTB, eu até anotei aqui, os partidos são tantos: PP, o PL, o Republicanos, o PTB, o Patriotas. Está mais difícil o DEM e o PSL, né? Enquanto isso, a gente falando de eleição do ano que vem, tá, o PSDB está sempre com seu pior adversário, que é ele mesmo, né? E as esquerdas estão marcadamente anti-Bolsonaro. Então a gente já está vendo aí tem esse centro democrático que falam tal, mas não conseguiu, inclusive, nesse fim de semana, mobilizar como desejaria mobilizar a gente nas ruas. Então, eu acho que é uma jogada assim, muito importante do presidente, pensando em abrir o leque de apoio partidário, porque, como a gente sabe, pela Constituição brasileira, o pessoal discute aí semipresidencialismo. Isso já existe desde 1988. O primeiro a constatar isso foi o presidente José Sarney, que me disse na primeira entrevista que deu, disse: este país fica ingovernável desse jeito. Ou seja, virou a história da coalizão. E agora a coalizão se reforça cada vez mais com essa mexida aí para a entrada de Ciro Nogueira e Onyx Lorenzoni, que está sendo um peão para todas as cadeiras, né? Está indo lá para o Ministério
do Trabalho e Previdência Social, que socialmente é o ministério mais importante que existe, né? Eu já lembrei aqui semana passada, a Previdência está presente em todas as famílias. E o Ministério do Trabalho fica importante agora no momento que está se estimulando, reestimulando a economia e recuperando as vagas perdidas desde a recessão de Dilma. Elisa? Vamos ao próximo assunto, ao vivo, aqui no Liberdade de Opinião, agora 8 horas e 51 minutos. Neste fim de semana foram registradas manifestações contra o governo do presidente Jair Bolsonaro e esse registro foi em todas as capitais aqui do país e também em algumas cidades do interior. Os manifestantes pediram o impeachment do presidente e defenderam a vacinação contra a Covid-19. A maior parte dos protestos ocorreu de maneira pacífica, mas tem um registro aí de confronto entre os manifestantes e policiais militares. Aqui na cidade de São Paulo, onde ocorreu a maior manifestação, foi na Rua da Consolação em que houve esse confronto. De acordo com uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha em 8 de julho, a reprovação do governo de Bolsonaro subiu de 45% para 51%, a maior desde o início do mandato. Alexandre, como você avalia então toda a movimentação do fim de semana? Foi no sábado, manifestações então em todo o país. Elas podem causar de fato algum efeito ao presidente? Eu creio que não. Eu queria lembrar a história, porque quem não lembra a história acaba cometendo os mesmos erros. Lula só foi eleito na quarta tentativa, ele perdeu 3 vezes. Na quarta tentativa fez a carta ao povo brasileiro, tranquilizando o povo de que não haveria violência, não haveria atos de força, não haveria invasões, essas coisas. E conseguiu ser eleito. Agora, ao contrário. Vão para a rua e fazem atos de violência, né? Consolação de novo. Né? Já diminuiu. Segundo as consultorias que nos abastecem as empresas, a avaliação é de que foi mais fraca que as anteriores. Né? E há razão, porque nas anteriores houve atos de força. Como depredação de agência bancária, de ponto de ônibus, de lixeiras, fogo nas ruas. Agora, de novo, fogo em Borba Gato, na estátua de Borba Gato, né, que está lá desde os anos 60. Né, o bandeirante, né, que está acusado de escravagista, essas coisas. E de novo, e assusta, né, o punho cerrado assusta, a bandeira vermelha assusta uma boa parte da população brasileira, cuja maioria mostrou na última eleição que é conservadora. Então, de certa forma, essas manifestações só fazem estimular a manifestação do dia 1º, do próximo domingo, se não me engano, de apoio ao presidente, manifestação no sentido contrário. Então, essa é a avaliação que as consultorias têm feito, têm enviado para as empresas, para os seus assinantes, que diminuiu e as causas foram estas, né? Que eles chamam até de atos extremistas. Ninguém quer saber de ato extremista, né? Quando paira sobre as nossas cabeças assim um certo temor totalitário por causa de medidas que estão se aproveitando de uma pandemia para tolher liberdades individuais e coletivas. Elisa? Alexandre, fazendo uma avaliação desse momento político do presidente Bolsonaro, de que maneira você avalia? A gente viu a divulgação da pesquisa do Datafolha mostrando que a aceitação, na verdade, a popularidade, né, está em queda do presidente, também o momento de CPI da pandemia, as próprias manifestações. Qual seria o momento político do presidente? Bom, se os partidos acreditassem na pesquisa, já teriam lançado candidato, né? Eles estão procurando e não acham um candidato que seja o anti-Bolsonaro, o que possa se contrapor. E até agora não estão conseguindo. As mobilizações não conseguiram turbinar o que aconteceu no último fim de semana. Eu vejo aqui, Acredito, Agora, Renova, Livres, né, mobilizando, e a tal Frente Democrática, algo assim, PDT, PSB, PSDB, PCdoB, aderiram e não conseguiram turbinar, né? Talvez também por não haver o megafone da CPI diária, né? Mas, enfim, não estão conseguindo.
presidente, enquanto isso, pegou a moto e foi para a Vila Estrutural aqui em Brasília, né, que é uma das regiões urbanas ou suburbanas de Brasília mais pobres. E ele foi lá e conviveu com a população e foi bem recebido enquanto isso, né? Então, acho que, ao contrário, serviram para turbinar a próxima manifestação a favor de Bolsonaro, que é dia 1º, e ao mesmo tempo demonstraram que não conseguiram, né? Por causa exatamente dessa natureza, porque é difícil contrariar a natureza. A natureza é isso, abaixo, derruba, toca fogo, né? Aí, de certa forma, assusta a maioria da população. Elisa? Próximo assunto que eu trago aqui para quem nos assiste, até anteriormente com o Fernando Mollica, Alexandre, eu deixei uma provocação também para quem nos assiste ao vivo em todo o Brasil, que é se uma empresa deveria ou não demitir um funcionário, né, por se opor a tomar a vacina contra a Covid. E por que eu estou falando isso? O Tribunal Regional de Trabalho de São Paulo decidiu que uma empresa pode demitir um funcionário que se recusar a tomar a vacina contra a doença. A justificativa do tribunal é de que o interesse pessoal não pode se sobrepor ao interesse coletivo. A decisão foi tomada depois que uma auxiliar de limpeza terceirizada que prestava serviços a um hospital municipal de São Caetano do Sul se recusou a tomar a vacina e acabou sendo demitida. Deixei a provocação para quem nos assiste, mas a opinião agora é com Alexandre Garcia. Como você avalia, então, essa decisão do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, Alexandre? É justo? Pois é. Eu há pouco falei, né, em sombra totalitária, liberticida. Eu entendo o tribunal e entendo a moça que foi demitida. Entendo as causas de ambos, né? O tribunal é aquela história de que o direito à segurança coletiva está acima do direito individual. E a moça certamente está pensando, puxa, ela pega noticiário de vacina, de efeitos adversos e vê lá síndrome de Guillain-Barré. Meu Deus, vê trombose. Ela deve estar assustada, não deve ter tomado vacina com medo, né? E ela vê que a licença foi de vacina experimental, a outra mexe com DNA. Então eu entendo o medo dessa moça, como é o medo de milhares, talvez milhões de brasileiros, né? Vacina experimental. Aí entra o ponto do tribunal, né? Porque o tribunal não é uma justiça legislativa. Tribunais não fazem leis. Será que é preciso dizer mais 10 vezes isso? Tribunais não fazem leis? Senhores do Supremo, tribunais não fazem leis. Quem faz lei são os nossos representantes que receberam voto para fazer lei, né? E o que a lei diz no Código Civil, artigo 15, é que ninguém é obrigado a passar por um tratamento, uma picada de agulha, um bisturi ou um remédio, se não tiver certeza de que, hoje está muito na moda, né? Eu não me sinto seguro com esse remédio, portanto, não vou tomar, né? Então, é outra questão. Se for para a justiça, vai ser aliás, se houver recurso, né, na justiça já foi decidido, se houver recurso, vai ser uma coisa complicada, né, decidir essa história, né? Então, é o direito individual versus o direito coletivo. Eu ouvi um Mollica absolutamente perfeito, sóbrio, equilibrado, né, mostrando a questão do cigarro. Você falou do cigarro. Na hora que você falou do cigarro, eu lembrei, Elisa, que o Jacek, como é mesmo o nome dele, eu até anotei, Olczak. Quem é essa pessoa? É o CEO da Philip Morris. Ele agora, lá na Inglaterra, teve a ideia de que o governo inglês proíba cigarros até 2030, né? Porque a empresa vai ter que fazer outra coisa, se dirigir aos não fumantes, porque cigarro já era, né? Ele está dizendo isso, o CEO da Philip Morris. Então, é o direito individual de fumar, mas e os outros que respiram a fumaça, né? Tem essa questão, a questão do cinto de segurança. O motorista não quer usar o cinto de segurança? Sim. E se você entrar num buraco a todo seu lado e o carro capotar e você se agarrar na direção em vez de dirigir, né? Em vez de ficar presinho, bonito
Essa é uma questão. Mas o problema é o raio da sombra do totalitarismo que vem para cima da gente numa hora dessas. Parece que a natureza totalitária de muita gente está esperando o momento para botar 1984, né? A gente ser dirigido aí por um sistema. Né? Essa é uma preocupação muito grande da gente. E, então, nós estamos ainda vivendo um período em que estamos em fase 3 das vacinas, né? Estão sendo aplicadas, é uma emergência. Já que não tem tu, vai tu mesmo. Né? Pena que isso não valha para tratamento das pessoas também, né? Porque está exatamente no mesmo caso. É um longo período do desconhecimento, aquela transição do conhecimento, do desconhecimento para o conhecimento, que só é feita pela prática, pela experiência, pelos erros e acertos. E aí é que está em jogo aí essa história, né, que se canaliza a proibição de, olha, você um dia não vai poder entrar no bar. Né? E se começar, olha, peguei os dados aqui da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Sabem quantos as doenças cardíacas matam por dia no Brasil? 1.100 brasileiros por dia. Dá 46 por hora. Um brasileiro morre a cada 90 segundos de doença cardíaca. Então, partindo disso, vamos dizer assim, olha, não entra mais no restaurante se você tiver sobrepeso. Nós não vamos vender comida para você. Não vamos vender... Você está proibido de comer carne gordurosa. Você está proibido do tabagismo, do álcool. Né? Então, tudo é tão relativo, é tão passível de muita discussão moral, né? Ética, a respeito desse assunto. A liberdade de um lado, o direito coletivo de outro. A liberdade individual de um lado e o direito coletivo de outro. Enfim, é uma discussão que a gente joga assim para a cabeça das pessoas pensarem a respeito. Né? E cada um, não dá nem para dizer nesse momento, tome a sua decisão, se depois tiver que ser submetido a uma decisão que não é sua. Elisa? Alexandre, e o passaporte da vacina, como você avalia, hein? Porque a gente está falando da demissão, foi uma decisão, então, do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, que autorizou que uma funcionária de São Caetano do Sul fosse demitida, caso um funcionário se negue, né, a tomar a vacina. Mas e o passaporte da vacina, como ficaria? Porque quando a gente fala de Covid, a gente está falando de uma doença que é transmissível, né, diferentemente de outras. Então, Covid, uma pessoa pode passar para outra. Você julga que é correto um bar, por exemplo, um restaurante, não deixar alguém sem vacina entrar no bar? Pois é, outra coisa, né? Foi uma grande discussão. Motorista de caminhão ser obrigado a prestar um exame toxicológico de períodos em períodos, para garantir que ele não está usando nenhum psicotrópico, né? E está dirigindo. Houve uma discussão muito grande, ninguém tem o direito de entrar nisso. Né? A exigência da abreografia para pegar emprego, eu sou daquele tempo. Né? Vamos começar. E se fizer a exigência, olha, você tem que fazer um exame para saber se não tem nenhuma doença transmissível para ser admitido no emprego. Vai originar, se a gente ampliar isso, vai originar um problema sério. Os países podem estabelecer, né, entra nesse país por passaporte. Eu fui cobrir guerra em Angola, eu tive que fazer duas coisas. Né? Eu tive que me submeter à vacina, né, e tive que tomar a cloroquina. Né? Então, foi uma decisão de governo. Né? É uma discussão que está em aberto e que, para ser aplicado, tem que virar lei. Né? Não basta uma imposição de um tribunal. Tribunal não fazem leis. Né? Remetam isso ao Congresso Nacional, o Congresso Nacional decide, aí virou lei, né? O cidadão tem que cumprir a lei. Né? Agora, para ir para a Europa, para ir para os Estados Unidos, com essa vacina pode, com a outra vacina não pode, aí a pessoa vai se submeter às regras dos países.
É uma questão, né, é nova também. Essa questão é nova e remete a outras questões em que a liberdade individual e os direitos coletivos, às vezes, entram em confronto. Elisa? Vou trazer agora para a nossa conversa, Alexandre Garcia, aquele imunizante que poderia ser mais uma ferramenta, né, no Plano Nacional de Imunização aqui do país, o Covaxin, da Bharat BioNTech, a indiana, só que, pelo jeito, não vai chegar em território nacional. O Ministério da Saúde notificou neste domingo a empresa Precisa Medicamentos para que a empresa se manifeste sobre o interesse da pasta de romper o contrato para a aquisição de vacinas Covaxin. A notificação é o primeiro passo para o cancelamento do contrato pela pasta. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, decidiu rescindir o contrato após o anúncio feito pela própria Bharat BioNTech, a fabricante da Covaxin, de que a Precisa Medicamentos não era mais a sua representante no Brasil, em razão da adulteração em documentos entregues ao Ministério para que o contrato fosse celebrado. Qual a sua opinião, então, Alexandre, sobre essa decisão do Ministério da Saúde? Bom, em primeiro lugar, a Bharat não deu o motivo da suspensão. Em segundo lugar, o primeiro a suspender a compra foi o Ministério da Saúde, quando começou o barulho da CPI. Obviamente, a Bharat, lá na Índia, viu essa barulheira toda, não queremos mais a Precisa, mas vamos continuar conversando com a Anvisa. Foi o que ela disse. Não deu motivo, vai continuar conversando com a Anvisa, confirmou que o preço deles é de $15 a dose, né, e que quer continuar em negociação com o Brasil. Esse é o caso. Já havia um empenho de R$ 1.600 mil, né, para comprar, se não me engano, 20 milhões de doses. E, enfim, isso está suspenso, né, porque a lei diz que a empresa estrangeira tem que ter um CNPJ no Brasil. A Pfizer tem há quase 80 anos, 70 e tantos anos, tem filial no Brasil. A AstraZeneca tem convênio de transferência tecnológica com a Fiocruz, assim como a empresa chinesa tem convênio com o Butantan, né? Então não precisou de empresa intermediária, representante como a Bharat. A indiana agora está cancelando a Precisa depois de toda a celeuma que houve na CPI e o seu deputado Luiz Miranda aí jogando essas coisas no ventilador, né? A adulteração de que se fala é aquela fatura, copião de fatura que vai e volta fazendo as correções, provavelmente seja isso. Elisa? Alexandre Garcia, me despeço de você então. Chegou ao fim o nosso quadro nesta segunda-feira, mas amanhã estaremos aqui novamente. Foi rapidinho. Até amanhã. Obrigado, Elisa. Obrigado aos que nos acompanham e aproveitem o dia. Eu reforço aqui que as opiniões emitidas por Alexandre Garcia no quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.